queria começar a roda de conversa falando, na verdade, perguntando, trazendo uma inquietação. Eu fiz uma elaboração aqui de coisas que algumas pessoas têm dúvida, algumas perguntas que são quase que gerais e também algumas perguntas que são mais inquietações pessoais, tá bem? Começar com uma bem simples. Com que frequência posso ter relação sexual na gravidez? Com que frequência eu posso ter relação sexual na gravidez? Quem gostaria de começar respondendo essa? Acho que eu posso responder assim, uma gravidez de risco habitual, sem que está tendo decorrer tudo tranquilo, que não está tendo sangramento, que é uma gestação que não é de risco, livre demanda. Bom, eu acho que eu posso trazer agora, né, ao outro lado, né, dessa questão, que são os aspectos emocionais. Então, eu acho que não é nem quantas vezes, com que frequência, né? Como é que você está se sentindo emocionalmente para isso? A gente, com certeza, vai aprofundar mais e vai trazer mais alguns aspectos relacionados ao emocional, à interferência, né? As implicações dos aspectos emocionais, mas muitas pessoas, inclusive, eu quero já apontar que muitas mulheres se sentem até meio que esquisitas, né? Já ouvi pessoas dizendo, Marlene, é estranho, porque a minha libido está lá em cima, e eu me sinto estranha em compartilhar com as minhas outras amigas que também são gestantes, que dizem que a libido, né, não tem desejo algum, ou então a libido está muito baixa. Então, veja como é muito subjetivo esse processo, né, para cada mulher. Algumas se sentem emocionalmente muito confortáveis, né, ativas sexualmente, outras não, outras por suas questões muito pessoais não conseguem, né, ter essa atividade sexual tão frequente. Então, acho que a gente pensar, né, nessa individualidade do processo é importante, né? Perfeito. Tem também a questão da conexão do casal, né? O quão o casal está conectado, quando o casal está voltado para esse momento, né? O quanto isso internamente está fazendo sentido naquele momento, ou se o casal ainda está elaborando o momento de gravidez, né? O trimestre, ou a continuidade, enfim. Vou Só um aproveitar. pouquinho antes de você ir para a próxima, eu lembrei de algo que eu acho que é importante a gente pensar, que é como é que estava a atividade sexual e a conexão desse casal antes dessa gravidez, né? Porque eu sinto que a gravidez é um momento eu gosto de chamar de uma crise existencial, em que existe essa necessidade de adaptação, de ajustes, mas como é que estava essa relação antes, né? Então, de repente, é um casal que já estava passando por algum processo de mais afastamento, já não estava tão... Ou então, não, é um casal que estava ativo, que estava bem conectado. Então, eu acho que pensar também nesse processo anterior é fundamental. Eu digo que tudo surge, né? Tudo que vem anteriormente, as questões emocionais surgem nesse momento de parto, puerpério, gestação, né? Então, por isso que é importante esse cuidado anterior, essa prevenção, né? Que acaba emergindo de uma forma mais gritante, vamos dizer assim, nesses momentos. Né? Isso. Aproveitando a temática, eu queria trazer uma outra pergunta também que não é muito incomum, né? E que muitos casais apresentam como dúvida. Há algum risco de machucar o bebê durante a relação sexual? Bom, Mirella, acho que é mais contigo aí. Não corre o risco nenhum de machucar o bebê durante a relação sexual. A anatomia da mulher já é realmente própria para durante a gestação o bebê se encaixa mais acima do canal. E aí
Contudo, que ele vai crescendo, nem perto do parto, que ele já está encaixado, tem risco de machucar. Ah, vou bater na cabecinha do bebê. O colo do útero está lá em cima, está mais fechadinho. O canal vaginal, durante a relação sexual, ele aumenta de tamanho. Então, tudo por conta da excitação, né? Então, tudo isso proporciona com que haja um afastamento realmente do pênis e do bebê, né? Tem o útero que está protegendo o bebê, tem o saco gestacional, enfim, o bebê vai estar bem protegidinho na barriga e o ato sexual não vai machucar, não tem interferência nenhuma, muito pelo contrário. Durante o ato sexual, a nossa musculatura vai estar trabalhando, isso vai ajudar durante o trabalho de parto. Existe a questão da circulação, da oxigenação daquela musculatura, tudo isso que vai ajudar também durante o trabalho de parto. E durante a penetração, durante o orgasmo do homem, existe também um hormônio chamado a prostaglandina, que ele libera e que pode, quando está perto de parir, quando o bebê já está maduro, quando o útero já está totalmente preparado, esse hormônio ele pode ajudar para incentivar, a dar uma incentivada no trabalho de parto, mas isso é só quando o bebê está totalmente pronto, o útero está totalmente maduro, o útero já está com indícios de que vai ter um trabalho de parto. E é um hormônio que só ajuda, mas ele não induz o trabalho de parto. E também não machuca o bebê de forma alguma. E até existe, né, Mirella, indicação de que se o casal se sente confortável para isso, né, namorar, ter relação sexual próxima ao parto, no dia do parto, né, não existe essa contraindicação. Se é uma gravidez, como você traz, de risco habitual, né, não tem... Isso, exatamente. Ok. Perdão aí pelas vezes que eu fiquei sem câmera e sem áudio aqui. Vanessa, minha esposa, mandou aqui uma mensagem urgente pedindo para mandar uma foto do cartão aqui da Argentina, que ela está no voo, né? E aí, se ela não tiver uma foto do cartão, ela não viaja. Então, e aí, ou eu mandava essa foto para ela, ou ela não viajava de volta. Eu ia ficar sem esposa mais sei lá quanto tempo. É isso, né? mande, organiza aí. Mas consegui mandar essa foto aqui para ela. Mas eu fiquei ligado aqui na fala de vocês e queria até trazer uma questão também, que isso é muito o medo que está no imaginário do masculino, né? Também. O homem tem muito medo de provocar uma relação, incitar a relação, de chamar a esposa, de se conectar com a esposa, com esse receio de machucar o bebê, né? E muitas vezes, Mirella, por não ter essas informações que tu trouxe, por não ter essa ideia de que muitas vezes pode ser até bom, como o Marlon falou, fica-se no impeditivo, né, para um homem poder, né, se conectar com a esposa nesse sentido. Aí, é isso, vamos partindo, tá? Vou trazer uma outra inquietação que tem a ver também com isso, tá? E já emendando uma outra pergunta, que é: quais são as posições mais indicadas e quais devem ser evitadas? Então, a posição mais indicada, assim, se o casal está confortável, né, barriguinha pequena e tal, todas as posições, mas com o decorrer da gestação, por causa do tamanho da barriga, do conforto da mudança de estrutura que também causa, porque com o peso do bebê, a bexiga, ela vai procurar ali um lugarzinho, enfim, então tudo isso vai incomodar um pouquinho durante a penetração. Aí a gente indica que a melhor posição seria a mulher em cima, porque, além de tudo, ela vai estar controlando a profundidade da penetração, ela vai estar controlando o ritmo do ato. Então, tudo isso vai favorecer ela, porque ela vai estar ali no comando e vai estar com a barriga completamente livre. Ou essa posição dela em cima, ou a posição de costa, de quatro, com o parceiro sempre atrás, porque aí fica com a barriguinha livre. A única questão da posição dela em cima é que ela também vai cansar mais rápido, né? E aí
vai trocando para a posição de lado. Todas essas posições são ótimas para quando a barriga está bem maiorzinha. Se ela tiver, umas posições que também favorece bastante a questão do conforto, né? Se o casal já assim não se adaptar a essas posições, ser na posição realmente do homem em cima, a mulher deitada, ela pode colocar um travesseirinho nas costas, um travesseirinho embaixo do bumbum para levantar essa pelve, e aí essa bexiga fica mais livre, e aí a penetração sem dor também. Gabriela, vou aproveitar e fazer uma pergunta, tá? Vou te aproveitar aqui. Não é toda hora que a gente tem essa oportunidade. A evolução, né, do momento do período da gravidez em si, ela tem uma influência nessa questão da sensação, né, no corpo da mulher, da penetração, da relação sexual? Os primeiros meses, o segundo trimestre, o último trimestre. Então, é mais uma questão realmente psicológica, porque durante os primeiros meses, quando ela fica com mais medo, né, da penetração, porque ainda está no início e tal, aí tende a musculatura a ficar um pouquinho mais contraturada. E aí tem que ter realmente um momento mais de relaxamento e tudo para ela poder relaxar e aí curtir a relação. Já no final, pelo peso da barriga, também por outras questões, né, psicológicas mesmo, de não estar se sentindo tão bonita, de cansada, enfim. Mas estruturalmente, fisicamente, quando ela está com a barriga muito grande, a bexiga já desce mais um pouquinho, cada órgão vai arrumando um espaço ali, né? Porque a barriga cresceu e está tomando conta de todo aquele espaço que estaria nos órgãos. E aí, realmente, a bexiga fica um pouquinho mais protrusa, mais anteriorizada, e aí pode ter mais aquela sensação de querer ir ao banheiro mais vezes, fazer, né? Enfim, para fazer xixi, porque realmente está já muito mais comprimindo a questão da bexiga. Mas questão de sensibilidade, assim, sensorial mesmo, não. É mais essa questão mesmo da contratura muscular no começo, pelo medo, e no final, pela bexiga estar um pouco mais anteriorizada. Eu queria só pontuar como é importante a gente pensar, né, nesse primeiro trimestre. Alguns pesquisadores trazem que esse segundo trimestre é um momento mais estável, né? E de fato, porque primeiro trimestre é esse momento, como você trouxe bem, Mirella, de muitas fantasias, né? Em relação ao aborto, né? Muitos medos. Então, algumas mulheres trazem, Maren, eu tenho medo de pegar uma sacola no chão, assim, né? Tenho medo de pegar qualquer... porque a sensação é que o bebê não está preso ao útero. Então, a gente sabe que a sexualidade, nesse momento, é um desafio para muitos casais, para muitas mulheres. Porque, de fato, dá uma sensação, né, de uma agressão. E aí, enfim, eu vou perder o meu bebê, né, a partir do ato sexual. Então, esse olhar, são as informações que são muito necessárias e esse cuidado emocional diante desse processo. Se está tudo bem, né, se o corpo, né, a gravidez é de risco habitual, está tudo certinho, não há, né, nenhum tipo de risco de manter a relação. Não há nenhuma agressão a esse bebê e ao corpo dessa mulher. E aí, no finalzinho também, como você bem traz, né, a questão da imagem corporal, como é que essa mulher está se vendo? Algumas mulheres relatam que se sentem super sexy, feminina, linda, né, com aquela barriga. Outras fazem, eu não vejo a hora de voltar ao meu corpo, né, anterior à gestação. Então, todas essas questões precisam ser levadas em consideração, né, em relação a essa prática, esse desejo de manter a sexualidade, né? Importante. Então, aproveitar o segundo trimestre, pessoal. Porque talvez seja um momento de mais respiro aí. Eu achei interessante essa questão do medo do corpo, né? Tem a questão do enjoo também, né, Marna? Também. Tem a questão do enjoo, que no primeiro trimestre elas enjoam mais, ficam mais indispostas, e no terceiro também elas já estão mais cansadas. E aí, realmente, esse meio termo dos... Isso.
E aí, no meio termo do segundo trimestre, elas estão mais relaxadas, vamos dizer assim. Já passou mais um enjoo, já não está tão perto do bebê na... Já sabe o sexo do bebê, geralmente já está preparando, né, os preparativos, quem gosta de fazer chá revelação, chá de bebê, enfim. É um momento de fato, em alguns casos, né, a gente quer sempre trazer que não há regras aqui, mas em alguns casos as mulheres conseguem se dedicar mais e olhar mais para si nesse processo, né? Ok, quando vocês falaram, quando a mulher falou do caso do medo, né, da reação do corpo, eu achei super interessante a vinculação que o medo tem com essa área do corpo, né? Quando a gente sente medo, a gente costuma contrair, e normalmente a gente contrai dois músculos que são certos de se contrair no medo, é o músculo relacionado à área do períneo e o psoas, né? E a gente tem aquela postura mais contrair para a posição fetal, né? Aquele mecanismo de luta e fuga, né? Do simpático ali agindo, né? Quando eu estou com medo e realmente o corpo contrai. E para a relação é necessário uma abertura, né? Tanto psicológica, emocional, como uma abertura corporal. Então é necessário essa destensionar o corpo, né? E deixar ele aberto, e isso começa por um processo realmente emocional, psicológico. Vamos lá, vamos avançando. Meu desejo sexual vai mudar durante a gestação e após o parto? Eu acho que a gente já falou um pouco, né? Talvez Também a acho. gente aprofundar. Eu acho que essa questão do após o parto é um outro tema, né? Porque aí você vive o momento de uma orientação também obstétrica para ter esse momento mesmo de resguardo, né? E aí a questão do desejo é, mais uma vez, muito subjetivo, mas entra também a questão do medo. Então, muitas mulheres trazem, poxa, a primeira relação após o parto foi um desafio, né? Porque ainda eu estava me sentindo muito segura, não sabia como é que ia ser, medo da dor, né? Se ia doer muito. Isso independente de ser um parto normal, às vezes na cesárea, talvez agravando um pouco mais pela questão dos pontos, enfim. Então, eu acho que é muito subjetivo, mas é importante a gente validar esse processo de um desafio, né? Após esse período de resguardo, né? Não sei se a Mirella quer trazer algo mais sobre. É exatamente isso, né? Nesse período do puerpério, além de toda a questão hormonal, né? Tudo está ainda bem confuso, os hormônios ainda estão bem alterados, está voltando, tem a questão da amamentação, do leite que está saindo do peito, e do cheiro do leite, né? E tudo isso ela não vai se sentir, se encontrar, né? Na sexualidade, assim, na flor da pele, né? Não, e aí o parceiro muitas vezes também tem que entender, né? Tem que compreender que é mais no tempo. Agora, eu já também tive experiências de pacientes dizer, não vejo a hora dele liberar. É a minoria, mas acontece dos hormônios, em vez de estar trabalhando para menos, trabalhar para mais. Eu acho muito importante você trazer a minoria, porque é um espaço de abertura para ela também poder falar sobre isso, porque não causa esse sentimento de estranhamento, né? Se eu sou a minoria, eu acho que tem alguma coisa errada comigo. E não, né? São os processos de cada um, né? Enfim. Teve uma que disse para mim, cara, eu tô esperando essa deprê do pós-parto chegar, porque eu já tô achando que tem alguma coisa errada, porque ela não tá chegando e tá tudo tão bem, tá tudo tão suave, tão leve, que eu tô achando que tem alguma coisa errada, porque só se fala na parte realmente mais pesada, né? Realmente do negativo, assim, que de fato, é o que a gente encontra na maioria. E aí, quando essa minoria não tem, elas até se sentem um pouco estranhas, ficam até com receio de falar, porque parece mais que estão, né, como se fosse esnobando quem não teve, né, que não teve esse privilégio. E realmente cada corpo vai reagir de uma forma, cada gestante não tem regra, não tem regras, né? Ok, aproveitar para emendar na outra que tem totalmente a ver com isso. Quanto tempo devo esperar para ter a primeira relação após o parto? Vocês já responderam de alguma forma, né, que isso vai muito de
pessoa para pessoa, mas com certeza a gente deve ter uma noção, né? Até por termos de seguridade, de respeito ao corpo da mulher, de conexão ao casal, enfim. Vamos lá. Geralmente os médicos é que liberam, né, de acordo com como estão tá os pontos, né, como eles veem realmente como é que está aquela estrutura, de 30 a 40 dias. 45 antigamente, hoje até com 30 dias eles estão liberando. E aí, mas até essa liberação do médico é uma questão muito peculiar, porque assim, às vezes eles liberam, né, aí tá o marido lá também do lado, e elas olham para o médico com ódio, porque tipo, ele liberou na frente dele. Que ódio! Eu não queria que ele desse esse aval agora, né? Mas, assim, estruturalmente, realmente com 30, 40 dias. Mas aí vem toda a questão psicológica, né? Toda a questão emocional. Eu achava que Marley ia emendar logo aí, colocar logo alguma coisa. Não, eu acho que a gente falou, né? A gente falou dessa questão desse corpo, né? Então, assim, por mais que haja essa liberação, esse corpo está muito voltado para esse bebê, né? De fato, um desafio para as mulheres tá ali na sexualidade, o leite saindo, enfim, né? A preocupação até com o cansaço, a privação de sono, a preocupação com o bebê, onde é que ele está, como é que, né? Então, de fato, são muitos aspectos ali que interferem nessa volta. Mais uma vez, ressaltando que cada casal, cada mulher vai ter uma experiência, né? E algumas conseguem manejar isso muito bem, enfim. Mas a grande maioria vê como um grande desafio esse retorno, né? Porque naturalmente esse corpo está muito voltado para o maternar, né? Então, parece que é uma cisão entre a sexualidade, enfim. A sexualidade está ali com a energia voltada para uma outra fonte, vamos dizer assim, né? Sim, e eu tava pensando aqui numa outra coisa também, né? Que essa questão da relação sexual, ela em si, ela não é a penetração, né? É a construção. Então, não necessariamente você tem que, às vezes, forçar emocionalmente, psicologicamente, uma penetração, né? Você construir uma penetração para você ter uma relação sexual. Há outras formas de você poder acessar o sexo, acessar essa conexão a dois, de uma forma que não haja, né, a penetração. E aí você vai construindo um momento, como tu falou, Mar, né, é um momento onde a mulher, o corpo o emocional, ela está com vários canais de via de cuidado, tem muita energia saindo dela. Literalmente, o corpo dela sai, né, energia vital. Então, ela precisa ser reabastecida, ela precisa sentir essa reconstrução, reconstituição da energia. Ao mesmo tempo que há um empoderamento, como vocês falaram, da coisa do ser mãe, de gerar uma vida, de estar com o bebê ali conectado, há também uma necessidade de se reabastecer e se conectar, reconectar com os processos energéticos, né? Aquele autocuidado e a autorregulação que proporciona a energia necessária para a gente poder se arriscar em outras coisas, como o sexo, a penetração e tudo mais. Mas, repetindo, a construção do sexo em si, ela não necessariamente ela precisa dessa penetração. Podem ser contatos eróticos, prazerosos a dois, que possibilitam prazer e conexão de uma forma que esse momento da penetração possa esperar um pouco mais, até que, principalmente a mulher, mas os dois estejam à vontade, né, para fazer isso. Você falou algo importante, né? Que foi dessa construção, né? E que pode acontecer até para que a mulher possa, que existe, na verdade, uma pressão social, né? Em relação ao corpo dessa mulher pós-gravídico. Então, assim, muitas vezes as pessoas já vão visitar, fazer a primeira visita a esse bebê e, nossa, como você já emagreceu? Ou então, nossa, você ainda não perdeu peso. Isso já, a mulher já olha para si, já começa, né, a questão da autoestima, a questão de como ela se sente, às vezes até sente que é irreversível as mudanças desse processo gravídico. O meu corpo nunca mais vai voltar, de fato não vai voltar, mas como é que é a tua visão de si agora? E aí, quando você traz a questão da relação, como essa parceria, né, esse olhar do homem
para essa mulher e dela para si mesma é importante nesse processo da sexualidade. Né? Então, meu corpo talvez tem marcas aqui desse processo gravídico e tudo bem, né? Eu estou me sentindo bem, fez parte desse processo e eu estou bem, e isso é sexualidade. Não é só a penetração, como você bem trouxe, né? Então, é uma construção, né? É um processo de aceitação, inclusive, de luto até, né? Daquele corpo anterior, sabe? Então, são muitos processos aí. Vejam que não é tão simples assim, mas ter consciência, eu sinto, desses processos é o que traz uma saúde, né, para isso. Muitas vezes a coisa vai só acontecendo no automático e as pessoas não têm tanta consciência de tantas implicações que existem, né, na gravidez e nesse pós-parto, né? Mirella ia falar alguma coisa, não foi? Também? Não, estou só concordando, achou no máximo vocês. Aprendendo aqui com vocês também. Então, dando continuidade, né? Tem uma... Jefferson, só assim, não sei, as meninas estão muito quietinhas, Thalita, e não sei se elas querem, só vou estimular aqui também, se elas quiserem atrapalhar, falar alguma coisa, para não esperar para o final, fiquem à vontade. Perfeito, Marli. Perfeito. Eu acho que a Marília está tendo problemas com conexão, porque ela está entrando e saindo da sala várias vezes. Eu sinto, e eu vejo que a internet dela fica conectando, depois desconecta, né? E talvez ela não... Mas fiquem à vontade, Thalita que está aí, viu? Fica-se à vontade. Thalita, inclusive, ela é fisioterapeuta. Ó, Marília voltou. Pélvica, é doula, tem uma bagagem maravilhosa, como doula. Thalita, por favor, fale! Então, a próxima pergunta vai ser para ela. Vamos lá, Thalita. Bem, vamos lá. Dando continuidade, né? Estou grávida e meu companheiro não quer ter relação sexual até o bebê nascer. O que fazer? Bom, aí eu posso falar um pouquinho sobre isso, porque a gente, talvez não continuidade do que a gente já tem pensado aqui, quanto é importante esse homem ter um espaço de escuta, né? Às vezes os homens têm um pouco de dificuldade de colocar aquilo que sentem no processo de gestação, não poderia ser diferente. Então, muitas vezes essa visão dessa mulher, né, que agora é mãe, e ele acaba sentindo um pouco de dificuldade de desassociar. Então, assim, ela é minha mulher que agora está se tornando mãe, e aí vira, de fato, uma confusão, porque há uma identificação com a sua mãe, né? Então, existe esse processo. E também essa visão dessa mulher que, a partir da gestação, é assexuada. Então, assim, não dá para associar, né? Essa mulher mãe, materna, com a sexualidade. Então, se esse homem tem essa dificuldade, quer manter até o fim da relação, talvez é necessário, além desse diálogo, dessa troca do casal, ele procurar um espaço para falar um pouco mais, elaborar mais essa questão, porque isso pode se prolongar para o pós-parto, né? Enfim, e acabar tendo outras questões ali envolvidas, de fato uma fuga mesmo, sabe, desse processo, porque ali é a mãe, então acaba que a relação acaba enfim, fragilizando por causa desse novo papel que a mulher passa a desempenhar. Então, seria importantíssimo que esse homem tivesse espaços, rodas, a psicoterapia, amigos, né, que pudessem compartilhar também, também terapêutico, né, e, enfim, poder falar desses medos e dessas fantasias, né? E até mexe também com a autoestima da mulher, né? Sim. Quando eles... ele não quer porque ele tem medo de machucar o bebê. Eu escuto muito isso, né, dos maridos que têm medo de machucar o bebê. E aí volta naquela questão da informação, né? Realmente a informação não chega para eles, né, dessa questão do machucar o bebê, e com tudo isso ainda tem essa questão da referência, né, da mãe, enfim, da questão psicológica. E mais afeta também a questão da autoestima da mulher, né? Da gestante. Só pegando uma ponte aí dentro do que vocês duas falaram, como a pergunta é sobre o que fazer, né? A Marli já falou um pouco, ela também falou um pouco, e eu diria que primeiro conversar, conversa a dois, a construção a dois, a desmistificação de algumas questões, como a Marli falou, de
corpo da mulher ser imaculado, muitas vezes o homem projetar em um imaginário masculino aquela coisa do corpo da mulher virando mãe e ele conectar com a imagem da mãe. E aí, como é que pode? Eu não vou fazer sexo com minha mãe. Isso no campo imaginário, tá, gente? No campo Sim, simbólico, sim. né? E aí ele esperar até que esse ser mãe, né, baixe para que ele possa ter acesso eroticamente de novo à sua mulher. Só que isso aí demora muito tempo, como a gente está vendo, né? Gestação, parto, pós-parto, enfim. Então, a construção a dois. Se não rolou o homem fazer parte de alguns grupos de escuta, como o Marlon falou, é legal também, tá? Se não rolou, procurar algum profissional, né? Vai nessa construção a dois, combina, vai até algum profissional e é escutado e vai receber algumas orientações, intervenções e, de forma prática, eu sinto que são alguns caminhos do que se pode fazer, né? Uhum. Bem, repetindo, tá? Se a Thalita, a Marília tiverem alguma questão, alguma inquietação, alguma coisa, é só colocar, podem ficar à vontade, gente. Vou prosseguir, tá? Eu acho que essa aqui a gente já respondeu. Vocês já responderam, né? Vou sentir algum tipo de desconforto nas primeiras relações após o parto? A impressão minha ou Não. respondeu? Assim, o desconforto é aquilo que a gente já tinha falado, o que você pontuou, a questão do medo, né? E aí, por a questão do medo, a contratura muscular, a contratura de períneo, e aí realmente vai ocasionar dor. A dor é real, porque existe realmente a contratura da musculatura, mas não pelo, assim, já é uma questão que vai estar sendo construída. Então, se ela tem informação, se ela quer realmente, vai ter a questão da lubrificação, porque os hormônios, como estão alterados, ela pode estar mais ressecada ou estar lubrificada. Geralmente, elas ficam mais ressecadas. E aí, tudo isso vai ocasionando, realmente proporcionando a dor, né? Então, a questão da informação, a questão dela também, se ela quer, se ela está realmente voltada para ter a relação, não é só porque o marido quer. Aí, realmente, ela pode usar o lubrificante, a base de água, óleo de coco, ela pode fazer uma massagem perineal, sexo oral antes, tudo isso para ajudar a relaxar aquela estrutura e aí não vai ter dor, não vai haver dor. Agora, se ela tiver com medo, com receio de machucar os pontos, enfim, por algum motivo, aí essa musculatura realmente vai estar contraturada, e se isso se estender muito, né, não ser só no pós-parto, um pós-parto imediato, se isso se estender, aí ela pode procurar uma ajuda de uma fisioterapeuta pélvica para trabalhar realmente essa disfunção, né, dessa musculatura que vai estar contraturada. Agora, sempre que existe uma disfunção por questão de medo, por questão de trauma, a gente pede para trabalhar junto com o psicólogo, porque não adianta estar ali focando só na musculatura quando o que causa é o psicológico, é o emocional. Então, tem que ser os dois trabalhos juntos, né? Quando ela está com o psicológico, ok, essa musculatura tende a relaxar, tem a questão da respiração, que a gente trabalha, porque tem todo a questão de você respirar e soltar o ar pela boca, só de abrir a mandíbula já relaxa mais o períneo, enfim. E aí esse trabalho vai sendo construído, se realmente for uma questão que perdure para o pós-parto tardio, né? E aí, Marlene? Sim, não, eu fiquei pensando também, né, o quanto é importante essa conexão e essa entender, a mulher entender e compreender o seu corpo nesse processo, né? Porque você falando desse processo pós-parto, eu fico pensando, lembrei de uma gestante que me trouxe desse terceiro trimestre de gestação, o quanto o corpo dela, quanto ela se sentia lubrificada todos os dias. E ela dizia, Marne, eu tô pronta para o sexo todo dia, mas emocionalmente eu não consigo, porque eu vou chegar pro meu marido e dizer, ó, tô aqui, tô pronta, tô bem. E ele vai ter que visão de mim, eu aqui com essa barriga desse tamanho, pronta para parir. Mas aí é isso que você traz, né? Quando o corpo tá ali pronto, né? Mas a mente, de alguma forma, as emoções acabam tendo alguma implicação nisso.
E como é importante você ter essa consciência, né, das questões, dos impeditivos para o processo, né? Enfim, então acho que é brilhante a gente compreender, né, e pensar nas emoções junto com essa visão também do teu corpo, acho que é maravilhoso para facilitar, né? É. Eu estava mais ouvindo aqui vocês, mas eu estava pensando numa coisa também. O quanto as reações musculares, né, Mirella, elas são frutos de um processo mental, emocional que vem antes, né? Estou falando que às vezes Total. os exercícios somente focando nos exercícios não vai ser o suficiente, tem que ter o auxílio de uma profissional, de um profissional de psicologia. E aí eu estava pensando, contextualizando com a pergunta, né, o quão é importante ir se constituindo e se construindo a dois o campo erótico da coisa. Porque esse campo erótico que vai se construir a dois, ele vai ter esse efeito emocional, psicológico, vai deixar a gente mais à vontade, vai colocar para o outro quais são os limites, quais são as possibilidades, né? E dentro disso, a mente vai deixando o corpo mais à vontade, a musculatura vai relaxando, os hormônios vão sendo liberados, produzidos, se já não estiverem, né, sendo, e a coisa vai acontecendo, Uhum. né? Eu queria muito que tivessem vários caras aqui com a gente para ouvir esse momento vocês falando, para que eles pudessem entender o quão importante é eles gastarem, investirem energia na construção disso, Uhum. né? Não é um momento, não é um momento qualquer, é um momento onde muitas coisas aconteceram no corpo, no campo psicológico, mental, emocional, cultural, familiar, nos dois, e principalmente na mulher, no corpo da mulher, e que há uma pessoa nova, há uma existência nova. Então, muitos fundantes, muitas bases sólidas mudam, elas vão ter que ser reconstituídas, reconstruídas, né? E isso tem uma influência direta na nossa mente, no nosso corpo. Então, essa reconstrução, essa reconstituição desse campo erótico, queria muito que os caras estivessem ouvindo para saber que eles podem ser muito proativos nisso, né? E criar paciência, e criar respeito, e entender o tempo, né? O tempo que as coisas acontecem no corpo da mulher, no corpo do homem e na coisa que se constrói a dois, no a dois, né? Uhum. Bem, É importante também, né? Assim, Massa. não só para os homens, mas para as mulheres também, eu acho que é um processo de construção muito recente de entenderem em que investir energia a partir do positivo. Então, por exemplo, são muito importantes, sim, as providências práticas, quartinho do bebê, o enxoval, mas eu acho que é uma visão muito recente esse olhar para outros aspectos, né? De repente, olhar para esse corpo e cuidar desse corpo de uma forma mais eficaz, olhar para as emoções nesse processo. Então, assim, eu acho que hoje a gente está devagarzinho, ainda bem lentamente, mas construindo. Você trouxe de uma forma brilhante o quanto esse processo traz impactos. Então, se esse casal, se essa mulher, se esse homem vai se preparando emocionalmente, fisicamente para a gestação e para esse processo pós-parto, nossa, né, como muda, né, o cenário, sabe? Então, Verdade. muitas vezes, hoje, o olhar é muito para as providências práticas, né? Então, muita, estou grávida, né? Qual é que vai ser o sexo? Porque eu tenho que saber qual é a cor do quarto do bebê, como é que é o enxoval e tal. Esses olhares que eu não estou invalidando são importantes também, mas hoje eu acho que a visão, né, precisa ser outra, né? Enfim, é brilhante isso, né? Trazer essa nova construção, né, desse processo. Até porque a gente vê muito esses relatos, né? No pós-parto, de que ela me trocou pelo bebê, né? A gente Uhum. escuta muito isso. E assim, se o casamento realmente é uma construção, porque se isso já vem sendo conversado, se ele realmente entra nessa gestação, porque por muitas vezes eles falam, né? Ah, estamos grávidos, mas ele tem que entrar realmente nessa gravidez e entender se ele procura essa informação, se ele entende, vai, vai colher os frutos do pós-parto também, né? E no Uhum. pós-parto ele também vai entender melhor o que é que está acontecendo com o corpo dela, o porquê que ela não quer naquele momento, enfim,
É informação. Eu gosto de dizer que no pós-parto existe uma díade, né? Mãe e filho. E é tão importante que exista a tríade, na verdade, né? Que esse homem consiga entrar nesse processo. Claro que eu não quero sobrecarregar a mulher com mais uma função, não é função dela, mas muitas vezes uma abertura para que ele consiga entrar, né, nesse cenário e consiga também estar ali, né? Inclusive, algumas pessoas trazem, meu marido tem sido uma ótima rede de apoio. Eu sempre falo, não, homens, pais não são rede de apoio, eles fazem parte, né? Rede de apoio é a avó, é a tia, né? Pai faz parte do processo. Então, essa tríade, de fato, quando ele se sente, quando ele consegue também, né, se disponibilizar a isso, o processo vai funcionar de uma forma muito mais saudável, né, emocionalmente também. Enfim. Verdade. Existem até dados científicos sobre isso, né? A gente fez uma live, né, sobre o homem e o corpo do homem como parte do processo gravídico, que eu tinha trago, né, alguns dados científicos do quanto isso tem uma influência positiva para a família, para essa tríade, quando há essa participação, quando há essa, na verdade, não participação, eu diria, como a Marlene falou, uma assunção de papel, né, de que são os dois que estão grávidos, né, é o conjunto que está grávido, do início até o fim, desde do dia da notícia, né, até o fim. Então, essa absunção, ela realmente tem uma referência super positiva, e isso é comprovado por dados científicos. Isso é visto e atestado no corpo, né, com experiências, com dados que vêm realmente do nosso corpo, da nossa mente. Mas é isso. Vamos para a próxima? Simbora. Bem, é uma pergunta que também não é muito incomum, tá? E vocês já devem ter ouvido com certeza em algum contexto. O parto normal altera o canal vaginal e compromete as relações? Uma pergunta não tão incomum, né? Se o parto normal altera o canal vaginal e acaba comprometendo as relações. Estruturalmente, fisicamente, não altera, né? Isso realmente é mito. A nossa musculatura tem essa capacidade de se elastecer, de aumentar, assim como também durante o ato sexual, o canal vaginal, ele tem em média de 8 centímetros, né? Alguns 10 centímetros, e aí durante o ato sexual, pela essa capacidade elástica, consegue chegar até 20 centímetros. Então, todo aquele processo de contração, toda a contração vai fazendo com que a nossa musculatura vá relaxando, relaxando, e aí se elastecendo para quando passar o bebê, ela consiga realmente enlarguecer para o tamanho do bebê passar, e depois volta para o tamanho de origem. Ela não fica mais frouxa, mais larga. Agora, acontece dependendo da posição, dependendo do tempo do expulsivo, existe casos com que algum órgão, ou a bexiga, ou o próprio útero, ele tem um certo caimento, um prolapsozinho, que aí é quando tem uma descida. Por isso que algumas mulheres sentem uma sensação de bola, como se tivesse uma bola dentro do meu canal. É realmente o órgão que desceu um pouquinho. E aí, na fisioterapia, a gente trabalha realmente para fortalecer aquela musculatura e esse órgão poder se reerguer dependendo do grau. Mas o canal vaginal, ele não fica mais largo por conta da passagem do parto. Durante o trabalho na fisioterapia, para preparar para o parto, a gente faz a massagem perineal, que é uma massagem no introito vaginal que a gente ensina para os parceiros fazerem também, ou elas, se conseguirem fazer a automassagem, que elas perguntam, tu está afrouxando, tu está largando o introito. E aí eu digo, não, imagina, quando a gente está fazendo um alongamento na academia, um alongamento de parte posterior da perna, um alongamento de panturrilha, você sente aquela dorzinha, a gente está esticando aquele músculo,
Mas nem por isso a sua perna vai ficar maior por conta disso. Eu só estou deixando ele mais elástico, ele mais flexível. Então, assim, a gente alonga aquela musculatura, você sente uma dorzinha, e quando volta, ele não está maior, mas ele está mais flexível. É o que acontece durante o parto. A gente deixa mais flexível o introito, mas não é alargar e nem vai ficar maior por conta da passagem do bebê ou da massagem perineal. Tá respondida? Não sei se eu falei muito. Não, foi ótimo. E eu sinto também que é um outro processo de desconstrução para construir, porque isso talvez venha de um olhar, né, passado mesmo, né? A própria obstetrícia hoje, né, se baseia em evidências científicas e tem um outro olhar para vários tipos de procedimentos. Então, esse próprio ponto do marido, né, como era chamado, então, depois de um parto normal, já era talvez até um hábito, não vou lá, fazer ainda hoje, talvez, né? A Mirella talvez tenha muito mais a falar do que eu em relação a isso, mas vamos lá, a gente vai fazer aqui o ponto do marido para que não haja diminuir esse alargamento. Então, assim, talvez é uma construção que vai sendo passada, né, de geração a geração, e que hoje a gente tem a oportunidade de construir e ver que fisiologicamente não existe, né, esse processo de alargamento e a necessidade, inclusive, desse ponto do marido, que, inclusive, acho que fazia mulheres sentirem dor e desconforto no ato sexual, né, porque aí algo que já voltou ao tamanho original e ainda, né, diminui o tamanho do canal, então, enfim, eu sinto que era um processo doloroso até para muitas mulheres e que achavam necessário, né, enfim. E isso é algo que continua, né? Infelizmente, ainda pessoas têm essa dificuldade de entender. As pessoas trazem assim, quando falam, ah, Marne, mas antigamente era assim, eu costumo dizer, gente, a tecnologia está aí, nós avançamos tanto, por que não a medicina, por que não a psicologia, por que não, né, olhar para práticas passadas e falar assim, olha, isso não faz mais sentido, descobrimos que pode ser feito de outra forma, né? Então, acho que é muito importante abrir, ampliar o olhar, né, para as novas evidências mesmo, né, Júlio? Bem, por mim, mais que respondido. Bem, a pergunta que eu tenho aqui, eu sinto que também já foi respondida de alguma forma, mas se vocês quiserem complementar com alguma coisa, podem ficar à vontade. Não me sinto confortável com o meu corpo, por isso evito relações. E eu sinto, não sei se vocês concordam comigo, que esse sentimento de não estar confortável com o corpo, ele pode estar voltado tanto para a gravidez como pós, né? O corpo muda também no pós. Então, esse desconforto pode estar localizado nesses dois períodos. E a pergunta é essa, né? Não me sinto confortável com o meu corpo, por isso evito relações. Na verdade, não é uma pergunta, né? É uma afirmativa. Eu acho que eu quero trazer um aspecto importante desse processo, que é a questão midiática, sabe? Eu sinto que hoje existe uma exposição muito grande, né, nesses momentos pós-parto e até no processo de gestação, e uma fantasia de como é que esse corpo volta, né, após o parto. Então, muitas estrelas, né, artistas, colocam ali o seu corpo pós-parto, já sem barriga nenhuma, sem estrias, sem, enfim. E aí aquela mulher olha para aquela referência e diz, por que eu não estou assim? Né? Por que não voltei ainda ao meu corpo? Ou então, por que não consigo ser como ela? Então, eu acho que esse talvez é um pano para manga para a gente conversar, mas assim, eu sinto que essa questão dessa exposição hoje que existe acaba trazendo uma idealização, né, desse corpo e, consequentemente, acaba tendo implicação nessa relação, porque ela, de fato, não se sente bonita, não se sente bem, se sente talvez até envergonhada de mostrar esse novo corpo para esse homem, né? Tanto na gestação quanto no pós-parto. Enfim, foi um aspecto aqui que eu lembrei desse processo, para além, né, das outras questões. Ontem eu vi uma matéria que era, o tema da matéria era assim, Sabrina Sato volta ao corpo da época do BBB. Uhum. E a Sabrina já é mãe, né? Foi mãe, não tão recentemente.
Aí eu fiquei me perguntando algumas coisas, né? O quanto isso é reforçado pela mídia quando tu fala, Isso. mas eu fiquei pensando, pô, será que... Cobrado, né? E eu fiquei pensando numa coisa, assim, reflexiva mesmo. Será que o corpo que ela tem hoje, se ela voltar ao corpo que tinha na época do bebê, será que esse corpo representa ela hoje? Será que quando você vai se olhar para o espelho, quando você vai aprofundar uma reflexão acerca da sua autoimagem, será que aquele corpo, aquela volta ao corpo antigo vai representar hoje o seu processo? Tanta coisa mudou, vocês sabem, né? Quando você é mãe de um, você é uma mulher; quando você é mãe de dois, você é outra mulher, né? Quando você é uma mulher antes de casar, você é outra mulher depois que casa, e você se transforma em várias mulheres, e nós homens também, são tantas versões de homens, né, que metamorficamente se transformam durante a vida. E aí eu fiquei pensando o quanto essa volta ao ideal, uma idealização imaginária de uma pressão social, talvez não represente a gente, né? Talvez a gente até faça uma construção, a gente gaste muito com procedimento, a gente gaste muito com whey, com creatina, com dieta, com lipo HD e tudo mais, mas no fim das contas a gente olhe, veja que aquele corpo ele está bem ao padrão da modernidade, mas ele não me representa. Ele não representa o homem que eu sou hoje, ou a mulher que eu sou hoje. Eu fiquei refletindo, né, quando eu olhei aquela matéria. Não sei se eu viajei demais, mas eu fiquei... Não, É isso. é bem isso. É exatamente isso. E a questão das informações, talvez Mirella possa até completar, mas assim, esse homem e essa mulher está ciente das transformações desse corpo na gestação. Então, por exemplo, recentemente eu conversava com uma gestante no primeiro trimestre, e ela falou, Marne, o que está acontecendo? Meus mamilos estão ficando escuros. E ela super assustada, sabe? E eu falei, Não. é isso, vai piorar. Né? Então, assim, ela está no começo, no primeiro trimestre, né? E ela já super assustada, meus seios. Então, assim, são mudanças. Gente, a gente parece que está falando de bobagem, todo mundo sabe. Não, as pessoas às vezes não sabem. Né? Então, as axilas muitas vezes escurecem, os mamilos vão escurecer, né? E tem uma explicação para que até o bebê possa enxergar aquele peito, chegar até ele no processo, né, de amamentação. Então, os mamilos, as axilas, as regiões genitais, tem todo um processo, né? O aumento dos seios. Então, muitas vezes, quando não há essa informação, causa, né, esse choque, né, para o homem também, porque às vezes ele não compreende, fala o que está acontecendo, né? Está mudando, o corpo está mudando. E, enfim, entender que faz parte do processo, ter acesso a isso, eu acho que é muito importante, né? Massa. Bem, as perguntas, elas se encerraram, mas eu queria entrar para outra temática que eu acho que vocês já sabem qual vai ser. Thalita e Marília, antes, querem falar? É, Porque, enfim, estão quietinhos. Participem! Estão quietinhos. Fala só oi pra gente, só oi, só oi. oi, Oi, gente, desculpa, é porque eu tô no trabalho, eu tô numa sala aqui, a minha sala, o telefone toca o tempo todo mundo abre a porta, aí eu tô, para não atrapalhar vocês, eu tô só escutando aqui. Mas eu tô aqui, tá? E tô amando o conteúdo, tá muito bom, tá ótimo, parabéns a vocês aí. Obrigada. E todas as minhas dúvidas e perguntas, eu acho que já foram tiradas aí, então tá muito bom mesmo, maravilhoso. qualquer coisa vocês podem deixar no chat também, tá? Que aí eu tô ligado aqui no chat o tempo todo e a gente visualiza e responde. Mas bem, vou puxar essa temática, tá? Que é a temática do parto orgástico. A gente estava tendo uma prévia, né? Conversando um pouco sobre a roda de conversa e acabou fazendo uma roda, né? Também conversando um pouco. E aí se empolgou na conversa e eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa questão do parto orgástico. E eu tenho ouvido algumas mulheres falarem sobre isso, né? Ouvi vocês falarem ontem também e achei super pertinente, super interessante. Queria que a gente trouxesse isso à tona É uma para vulvazinha que tem aqui. conversar um pouquinho. Não, deixa eu ver. Maravilha aí, ó. Já temos até uma parada.
Pode começar. E aí, Marne, que pode começar. Eu sinto, né, que a gente pensando, claro que Mirella vai trazer os aspectos físicos desse processo, a possibilidade real de ter um parto orgástico, mas eu sinto que emocionalmente a gente pode fazer uma leitura, né, do processo até hoje. A mulher, ela sai de um protagonismo, né, no passado, em que ela era assistida pelo feminino, por parteiras, no ambiente domiciliar, e acabava dando uma sensação de mais intimidade e de mais, enfim, abertura para esse protagonismo e esse empoderamento do seu corpo. A partir do processo de hospitalização, o homem entra na cena do parto, né, os médicos passam a ter, né, enfim, essa visão de uma segurança maior, esse lugar, né, da mulher, do feminino, desse espaço acaba sendo ressignificado. E aí, com isso, perde-se um pouco dessa noção, né, de que é possível ter intimidade e que a mulher pode vivenciar, inclusive, um orgasmo no momento do seu parto. Eu sinto que, emocionalmente, além dessa construção, desde a gestação e dessa consciência corporal, o ambiente no momento do parto tem uma influência muito grande. Então, se essa mulher, por exemplo, está num ambiente hospitalar e aí muitas vezes ela vai precisar de um recurso financeiro para contratar uma equipe de humanização, para que possa favorecer esse espaço, perfeito, ela vai conseguir, porque o ambiente vai estar voltado para esse momento. Né? Então, ela vai ter ali a luz baixa, ela vai ter a playlist que ela escolheu, ela vai ter possibilidade de mudar de posição, ela quer agora ficar na bola, ela quer agora ficar na banqueta, ela quer se movimentar, ela quer dançar, ela tem a liberdade para isso. Mesmo no ambiente hospitalar, isso é possível, mas muitas vezes ela vai precisar, infelizmente, ter o privilégio de investir financeiramente para isso, porque nem sempre no ambiente hospitalar isso é possível. Enfim, alguns, né, acabam incentivando, mas às vezes pela demanda mesmo, isso acaba sendo inviável, né? E aí, no ambiente hospitalar, talvez ela tenha mais facilidade para conseguir esse movimento de contato mesmo consigo, com o seu corpo, experimentar de fato esse momento. Então, assim, a gente vai trocando aqui, mas eu sinto que as questões emocionais em relação a isso são dessa intimidade, desse ambiente, não sei se fica claro, mas desse ambiente mais seguro, desse ambiente que ela pode expressar de fato aquilo que ela está sentindo, que a sexualidade está ali, a ocitocina, né? São os mesmos hormônios da relação sexual, do nascimento do bebê, então é muito possível. Mas a questão do meio, né? Como é que ela está? Ela está se sentindo segura? Ela está se sentindo acolhida? Ela está se sentindo confortável para isso? Então, acho que tem uma implicação, uma influência muito grande nesse fim, né? Mirella. Pronto. E aí, exatamente isso. Tendo toda essa questão emocional, psicológica, favorecendo o ambiente, a conexão dela com o parto, e todos os hormônios ali trabalhando, diante de todo esse contexto que Marne citou, ainda vem a parte estrutural, né? Que aí é totalmente explicável, porque eu trouxe a vulva, uma vulva ilustrada. Grandes lábios, pequenos lábios, introito, o ânus, períneo e o clítoris. O clítoris é o que é o órgão exclusivo para o prazer feminino. Ele tem 9.000 terminações nervosas, bem estimulado, com circulação, sangue passando ali, ele vai estar bem estimulado. E aí a gente vê assim, essa bolinha pequenininha do clítoris, mas na verdade ele é um órgão grande. Ele é isso aqui, ó. Esse aqui é o clítoris. E aí, ele aqui está aparecendo só uma pontinha do iceberg, né, que a gente chama. Ele aqui, ele tem essa parte em volta, que aqui fica o canal vaginal, a parte do introito. E aí, como ele está abraçando, é como se ele abraçasse o canal vaginal. E aí, imagina que, além da ocitocina, além da parte da questão da circulação do sangue ali, envolvendo o clítoris, vai ter um estímulo de um bebê passando. Ou seja, é um bebê 2,5 kg, um bebê magrinho.
são 2,5 kg passando pelo canal. E isso vai fazer com que estimule bastante esse clítoris durante a passagem. E aí ela vai ter realmente esse clítoris abraçando, vai ter aquele estímulo no clítoris e vai ter um prazer absurdo, realmente um orgasmo. Se ela estiver conectada com esse prazer, se ela não estiver focada só na dor, né? Realmente ela tem que estar muito bem conectada, porque consegue, porque estruturalmente está totalmente favorável. A questão é mais trabalhar o psicológico, para poder sentir o que aquela estrutura está favorecendo. Ficou claro? Sim. Bastante. Inclusive, ela ter acesso à possibilidade disso acontecer, porque às vezes pode até ela estar ali sentindo uma sensação de prazer e dizer, opa, né? Não, tá errado isso aqui. Então, assim, acho que ela acessar a possibilidade disso acontecer já é um caminho também, né? Para que ela não tenha essa sensação de, não é possível, né? Não é, enfim, desassociar mesmo esse prazer a esse momento que, inclusive, socialmente, culturalmente, é visto como um momento de muito sofrimento e muita dor. Então, como é que eu posso estar sentindo um prazer? Se eu deveria estar sentindo dor e deveria estar sofrendo, né? Sim, eu acho que essa imagem mostra melhor a vulva aqui, que já é outra vulva minha. A vulva aqui, canal, aqui seria o clítoris, esse rosinha, assim, ó. E aí, ele por trás, ó, ele é exatamente isso aqui, o clítoris. E ele por trás, ele abraça esse canal, tá vendo? Ele abraça esse canal, então o bebê vai passar exatamente por aqui. Então, tá passando exatamente pelo clítoris. Então, estruturalmente, vai estimular extremamente essa área aqui, que é onde vai dar realmente prazer do orgasmo feminino. Eu acho que com essa imagem ficou melhor, mas bem explicado. Tá ótimo, perfeito. Deu para entender, Jefferson? Deu. Super claro, super claro. Pronto. Super claro, muito massa. Agora, mais uma vez, né? É super legal a gente ver como os processos físicos eles estão associados com os processos mentais, né? Totalmente. Você tem um órgão com mais de 9.000 terminações nervosas, como você falou, mas que, por uma questão neuronal, se você tiver com o simpático ali mais ativado, você vai se conectar mais com a dor do que se você tiver com o parasimpático mais ativado e conectado com o prazer, né? E aí é super importante como esses processos mentais e a associação, a ligação que você tem com o corpo interessantes. Só para você ter ideia de um comparativo, a cabeça do pênis, a glândula do pênis, ela tem 4.000 terminações nervosas e o homem já acha muito sensível, né? O clítoris tem 9.000 terminações nervosas, então a gente tem uma capacidade de orgasmo muito alta, né? 9.000 é mais do dobro do que a glândula do pênis. E aí, realmente, é um poder incrível que a gente tem, é só saber usar, né? Só saber usar e saber usar mentalmente, porque senão não conecta, não vai dar o link. É como o Marlon falou, né? Se autorizar, né? Você se sentir autorizada para poder acessar esse prazer, quando socialmente todo mundo diz que é um momento doloroso. E você faz uma construção interna, né? Inconsciente e simbólica de um processo doloroso, né? E é muito massa, muito legal vocês trazerem isso, principalmente, Mirella, tu trazer assim de uma forma bem ilustrativa mesmo, para quem puder ver, né? Internalizar essa informação e saber que, como o Marlon falou, pode se autorizar, né? Pode se criar uma ambiência apropriada para poder se autorizar a vivenciar esse momento e ele ser potencialmente orgástico, né? E também não se cobrar, né? Eu acho que isso é importante também, não se cobrar, não, tá tudo certinho, o ambiente está massa, tal, e eu preciso sentir, né? Que esse meu parto vai ser orgástico, não. Já vai travar daí, né? Com esse aí peso já vai que travar. precisa acontecer. Exatamente. Aí já travou daí. Exatamente. Então, massa, para mim também foi um aprendizado fenomenal aí ver vocês falarem sobre isso. Jefferson, tem também o processo de aceleração, né? Porque eu sinto que para chegar a esse momento, o processo precisa respeitar o tempo, né, Mirella? Assim, então, eu sinto que os partos hoje são muito rápidos, assim, tem que acontecer e vamos lá, e sabe?
no parto normal também, porque muitas vezes a demanda do hospital, né, enfim, mas para que esse processo aconteça, é necessário esperar o tempo, né, necessário. Muitas vezes hoje as pessoas, não dilatei a tempo, né, mas justamente essa questão de uma aceleração do processo. Então, vamos lá, já aplica a ocitocina sintética e vamos acelerar, não está dilatando, vamos correr. E muitas vezes é necessária essa calma, o processo vai acontecer, né? Então, assim, eu tive o privilégio, né, e a alegria de ter um parto domiciliar, e sempre que me perguntava, eu comecei a sentir contrações numa sexta-feira e minha bebê nasceu na terça. E todas as vezes que as pessoas me perguntam, e as pessoas se assustam, né? Claro que da sexta para terça a dilatação foi aumentando, as contrações foram, né, ficando mais ritmadas, mas ainda assim é esse respeito ao corpo, ao processo. Nossa, é muito tempo, mas olha como acontece, né? De fato, quando há esse processo respeitado, sem essa necessidade de uma aceleração, né? Então, é outra construção, né? Respeitar esse tempo e, quem sabe, chegar a esse parto orgástico a partir disso, né? Desse respeito. Bem, gente, eu sinto que a gente alcançou bastante coisas, tá? O meu repertório aqui de dúvidas, perguntas e inquietações terminou. Se a Thalita e a Marília tiverem questões, podem se sentir à vontade para falar. Se vocês também, Mirella, Marlon, quiserem acrescentar algum assunto, também podem ficar à vontade. A gente tem aí mais 15 minutos de tempo, mas eu sinto que a gente conseguiu abordar e falar sobre coisas bem importantes, né? Alcançou um lugar legal, né, no dia de hoje. Mas foi ótimo, eu amei. Marley? Bom, as meninas se não forem falar, eu quero dizer que eu fui muito feliz, assim, de verdade. A minha sensação é de muita satisfação, muita alegria, quando a gente encontra espaços para trazer, né, esses assuntos que, de certa forma, né, fazem com que as pessoas acessem, né, essas informações e tenham escolhas informadas, de fato, né? Não é algo que fica no escuro, algo que fica, não, é assim que tem que ser feito porque todo mundo faz, ou porque minha avó fez, a minha mãe fez. Então, eu sinto que esses espaços me trazem muita alegria, né, e satisfação por isso. São possibilidades de abertura para que as pessoas consigam acessar informações, se empoderar do seu processo, ser protagonista do seu processo. Então, enfim, eu acabo muito feliz, né, com essa oportunidade. Muito obrigada, Mirella, né? Foi maravilhosa a tua participação. Tiramos nossas dúvidas, enfim. Jefferson também, as meninas por terem, né, apesar da correria, uma do trabalho, mas estão aqui, então, enfim, muito feliz. Eu que agradeço o convite, fiquei lisonjeada, agradeço de verdade. E espero realmente poder participar de outras, de próximas. Fiquei muito feliz e aprendi muito hoje com vocês. Foi ótimo, ótimo mesmo. Obrigada. A Marília escreveu aqui: parabéns pelo espaço e pelo conteúdo abordado. Um privilégio ouvir vocês. Obrigado, Marília, obrigado pela confiança, né, e por... Oi, gente. Eu vou só dar o ar da graça aqui. Eu realmente fiquei impossibilitada de participar mais, entrei realmente para prestigiar, mas foi muito legal. Essa troca aí foi muito legal, o assunto que foi trazido. Fiquei aqui curtindo dentro da minha correria, mas fiquei ouvindo, tá? Não consegui participar, mas fiquei ouvindo e foi massa. Obrigada também às meninas, a Thalita e a Marília, por estar aqui prestigiando, assistindo e participando com a gente. Um beijo para as duas. Obrigado, Thalita, obrigado, Marília. Gente, eu queria aproveitar para fazer aqui um pequeno adendo, que esse momento ele faz parte de uma composição de um projeto que a gente está startando, né, que é um lugar de escuta, né, justamente voltado para todas essas temáticas que a gente falou, né. Agora, em setembro, a gente vai estar iniciando o grupo terapêutico Homens Grávidos e o grupo terapêutico Gerace, né, para mulheres grávidas. Vão ser
6 encontros, né, em cada grupo, com uma duração mais ou menos de 2 horas. O grupo Homens Grávidos inicia 14 de setembro, às 19 horas, e o grupo Gerace, que é o de mulheres grávidas, inicia dia 10 de setembro, às 10 horas. Então, só comunicando para vocês, se vocês quiserem compartilhar para pessoas que estão nesse momento e quiserem, né, vivenciar esse espaço seguro de acolhimento e escuta, é só falar com a gente aí que a gente encaminha o material para vocês, tá bem? Obrigado, Marne, Mirella, Thalita, Marília, foi um momento muito bom e espero que se repita lá na frente, né? Espero que a gente faça outros momentos. Então, bom dia para vocês, bom restinho de semana e nos vemos. Beijo. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.